Vamos ver agora algumas características interessantes das equações do segundo grau que vão ajudar a gente a resolver aí os nossos problemas ao longo do caminho. A primeira delas é identificar as possibilidades para as raízes através do delta. Por isso que às vezes é legal você calcular o delta antes de resolver a equação, porque pelo delta você já consegue definir se aquela equação do segundo grau tem duas raízes distintas, duas raízes iguais, ou se ela não tem raízes nos números reais. Então, quando o delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes iguais, ou a gente fala de raiz dupla ou de multiplicidade 2. E quando o delta for menor do que zero, aí não existem raízes nos números reais, mas cuidado, existem raízes nos números complexos. Agora, nos vestibulares e concursos públicos de nível médio, em geral, os problemas do segundo grau, ou as equações do segundo grau dadas, elas estão limitadas aos números reais pela própria definição do problema. Por exemplo, você recebe um problema em que você traduz ele do português para a matemática e cai numa equação do segundo grau que representa o lucro de um restaurante. E aí ele pergunta quando é que o lucro desse restaurante é zero, ou seja, ele quer que você encontre a raiz dessa equação do segundo grau. Bom, ela só pode ser um número real. O lucro de um restaurante é representado por dinheiro. Ou ele é negativo, prejuízo, ou é zero, ou é um número real positivo. Não pode ser um número complexo. Então, o próprio contexto do problema já define que você está trabalhando nos números reais. Ou então, o enunciado diz explicitamente, sendo x um elemento do conjunto dos números reais, aí ele pergunta alguma coisa que cai numa equação do segundo grau, então você já sabe que o x é um número real. Mas, quando o delta é menor que zero, a equação tem raízes, porém elas estão nos números complexos. Então, vamos lá. Por que isso acontece? No primeiro caso aqui, o que vai acontecer se eu tiver um delta maior que zero? Olha, eu não acho as raízes fazendo x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, se o delta for maior que zero, aqui eu vou ter uma raiz de um número maior que zero, que vai ser um número maior que zero. A raiz quadrada é sempre um número positivo, já falei, né? E aí, eu tendo um número maior que zero aqui, eu vou somar e subtrair esse número ao menos b. Então, quando eu somar esse número ao menos b, eu vou encontrar um resultado. Quando eu subtrair, eu vou encontrar um resultado diferente. E aí eu vou dividir esse resultado por 2a e vou encontrar duas raízes distintas. Ou seja, nesse caso aqui, x1 vai ser diferente de x2. Agora, quando eu tiver o delta igual a zero, repara no que vai acontecer. O x continua sendo igual a menos b mais ou menos raiz de delta, só que a raiz de zero é zero, sobre 2a. E aí, eu estou somando e subtraindo o que é o b? Nada. Como o delta é zero, a raiz de zero é zero, então fica menos b sobre 2a. Isso aqui implica que x1 é igual a x2 e ambas são iguais a menos b sobre 2a. Na verdade, nesse caso, se você souber já de antemão que o delta é igual a zero, você não precisa nem usar essa forma de baixo para baixo, é fazer direto menos b sobre 2a. E no caso que o delta é negativo, ele é menor que zero, o que vai acontecer? O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Mesma coisa, só que o que vai estar ali dentro do radical, o que está aqui dentro, o delta vai ser menor do que zero. E aí a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, não nos números reais, só nos números complexos. Então, isso implica que x1 e x2 não pertencem aos números reais, ou não existem raízes nos números reais para satisfazer essa equação, mas existem raízes nos números complexos, tá? Só não é comum aparecer em questões de vestibulares ou concursos públicos de nível médio, mas a gente tem que ficar de olho, porque pode aparecer. Bom, a segunda característica interessante que a gente tem de equação do segundo grau é a soma e o produto das raízes, ou seja, a relação entre as raízes e os coeficientes a, b e c da equação, que é dada através da soma e do produto das raízes. A gente chama isso aí de relações de Girard. E elas dizem que a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto das raízes é igual a c sobre a. Olha só, vamos verificar isso aí com aquele primeiro exemplo que eu usei lá no início. X ao quadrado menos 11x mais 10
igual a zero. A gente viu que ela tem duas raízes, essa equação, né? x1 igual a 10 e x2 igual a 1. Pois bem, então, usando isso aqui, a gente vai definir a soma das raízes como sendo x1 mais x2, que vai ser igual a 11. E o produto x1 vezes x2 vai ser igual a 10. Beleza, agora olha para os coeficientes. Ó. Quem são os coeficientes e o termo independente dessa equação? O A, a gente já tinha visto lá no início, é igual a 1. O B é igual a menos 11. E o C, o termo independente, é igual a 10. Então, de fato, você nota uma relação entre a soma e aquelas relações ali que a gente viu. Ó. A soma x1 mais x2 é de fato igual a menos b, que é menos 11, sobre a, que é 1. Isso aqui é igual de fato a 11. E o produto das raízes, x1 vezes x2, é de fato igual a c, que é 10, sobre a, que é 1. C que é igual a 10. Então, isso vai acontecer em qualquer equação do segundo grau. Isso ajuda muita gente, porque às vezes o problema te dá a soma das raízes, ou te dá o produto das raízes, e aí você usa isso para achar os coeficientes do termo independente, montar a equação e achar o que você quiser achar, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, sei lá. Enfim, então é uma carta na manga que a gente guarda para usar em determinadas situações para ajudar a resolver os problemas. É isso aí.